paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Nós estamos aqui dando continuidade, aos estudos, continuidade aos ensinamentos que nós propusemos no nosso coração. Amém? Amados, hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento. Quem gosta de ouvir palavra, quem gosta de ensinamento bíblico vai gostar dessa mensagem bastante. Será uma mensagem impactante, com certeza. Vamos falar sobre o arrebatamento. Se você está com sua Bíblia, costuma acompanhar a Bíblia, fica aí com ela aberta, tá? Nós vamos basicamente estudar Apocalipse capítulo de número 12. Você vai, por fim, nesta noite, entender o que significa aquela mulher de Apocalipse capítulo 12, Mas vamos lá então? Por enquanto eu quero ler aqui, vamos começar em nome de Jesus, tá bom? Apocalipse capítulo 3 e versículo de número 10. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Eu dizia, no domingo, que o arrebatamento ele é um galardão para os cristãos vencedores, e dizia também que é um engano nós pensarmos que toda a igreja será arrebatada. Eu digo que os vencedores serão arrebatados e parte da igreja eles ficarão na grande tribulação. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto, é só você verificar aí o ensinamento de domingo passado na minha página do Facebook, tá bom? Então, nós estamos vendo aqui: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, nós vemos aqui o arrebatamento como um galardão para os cristãos vencedores, para aqueles que guardaram a palavra, guardaram a minha palavra. Aqueles que guardaram a palavra têm o arrebatamento como um galardão. Glória a Deus, Então, e falar sobre guardar a palavra, entenda que o que é guardar a palavra? Hoje, a impressão que eu tenho, nós temos uma abundância de palavra, não é verdade? Você pode verificar que desde os dias em que começou esse confinamento, o Facebook e outros meios de comunicação, choveu, de pessoas pregando, ministrando, culto online, Então, fora a quantidade e o número de igrejas que existem, na verdade. Então, até parece que há uma abundância, de palavra. Mas veja só o relato das Escrituras Sagradas no livro de Amós, capítulo 8 e o versículo de número 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Olha só, então foi profetizado um tempo, dias, em que se iriam procurar as palavras e não iria achar. E eu estou dizendo aqui que parece até que há uma abundância de palavra, Agora eu quero dizer algo para você. Essa fome e sede de palavra, isso é porque muitas ministrações não é a palavra de Deus. Então é por isso que nós estamos vendo aqui o relato das Escrituras Sagradas, dizendo o quê? Dizendo que sobre um tempo que haveria de ter fome, sede da palavra, eles iriam correr de mar a mar e não iriam encontrar as palavras. Nós estamos vendo essa abundância de palavras e eu estou aqui dizendo categoricamente,
Nem tudo o que ouvimos de pregação é a palavra, né? Você quer constatar isso? Veja só. Hoje, o verdadeiro evangelho, escute isso, o verdadeiro evangelho, ele gera servos de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, que ele gera servos de Deus. Mas existem ministrações e pregações em que você vê a pessoa, ela não é um servo, ela é o patrão. É como se Deus fosse o servo e ela fosse, então, o patrão. Isso está errado, né? Eu já ouvi pessoas dizendo que por conta de que ela fez isso ou fez aquilo, então agora Deus tem que fazer. Não, mas peraí, então quem que é o servo? Né? É Deus que é o servo? Ou nós que somos o servo e Deus ele é o Senhor? Agora, este evangelho de que Deus tem que fazer, e eu digo que isso não é o evangelho, é a prova de que iriam percorrer de mar a mar e não iriam encontrar as palavras do Senhor, é porque muitas ministrações não é a palavra de Deus. Então, Mateus 4, versículo 3, olha só, chegando, então o tentador disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, é um pensamento de alguém, bom, se você é filho de Deus, Deus tem que fazer. Foi essa estratégia que o diabo usou contra Jesus. Bom, se você é o Filho de Deus, né, então essas pedras têm que virar pães. E não é bem assim, nós somos filhos de Deus, né, mas nós somos servos de Deus. Você quer ver o maior exemplo de oração? O Jesus é o nosso maior exemplo, você há de convir comigo. E quando Jesus ele esteve em oração, ele dobrou os seus joelhos humildemente e ele disse assim, ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então o próprio Jesus, quando ele esteve orando, ele humildemente, prostrado, ele orava desta forma, né? Então esse é o nosso maior exemplo. Não fique determinando as coisas, eu determino que aconteça isso, eu determino que aconteça, Deus tem que fazer. Nós somos os servos e Ele é o Senhor e Ele faz da forma como quer e da forma como Ele bem entender, e tudo que Ele faz é sempre o melhor. Então quando você for orar, você dobra os seus joelhos e você peça humildemente a Deus, amém? E sobretudo você diga, Senhor, se possível, todavia seja feita a tua vontade. Você não precisa ficar determinando nada, porque você é o servo e quem é o Senhor é Deus, amém? Então vamos prosseguir por aqui. Eu falei sobre fome e sede da palavra, já falei do que muito do que se ouve não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho ele gera servos, ele não gera senhores, né? Então vamos aqui entrar definitivamente, depois dessa introdução, no nosso assunto aqui de Apocalipse capítulo 12 e o versículo de número 1, glória a Deus. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas, e a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava dando à luz. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante
1260 dias. Amém? Então, nós vemos aqui essa mulher, de frente dela está um dragão vermelho. Essa mulher que tem na sua cabeça estrelas, a lua debaixo dos pés e o corpo vestido de sol, um grande dragão vermelho de frente dela, e ela estava grávida, estava para dar à luz. Interessante que o dragão, ele não fazia conta da mulher, ele estava de frente dela e não fazia questão dela. A questão dele é com o filho que aquela mulher estava gerando. Essa era a preocupação dele. Ele queria que, quando nascesse aquele filho, ele então devorasse aquele filho. Mas quando o filho nasceu, o filho imediatamente foi arrebatado para Deus. E aí, eu estou dando estudo sobre o arrebatamento. E nesse momento eu vejo aqui esse filho varão, o arrebatamento dos cristãos vencedores, né? Eu sei, né? Essa é uma linha teológica. Eu sou a minoria, né, que pensa assim. Eu sei disso, conheço as outras linhas teológicas, tá? Que diz respeito a essa mulher, e nós vamos falar sobre isso, tá? Agora, eu sempre digo assim, em questão de Apocalipse, o Apocalipse ele diverge alguns pontos, ele diverge opiniões, né? Eu não sei você que está me ouvindo, talvez você não, eu tenho uma outra visão de quem é essa mulher. Se for esse o caso, você então faz a adaptação, pegue aquilo que você acha que serve para a sua vida e Deus te abençoe. Mas você verá de que o meu argumento é bem fundamentado nas Escrituras Sagradas, tá bom? Então eu estou aqui já me antecipando, falando sobre o arrebatamento, e aqui eu estou falando que é o arrebatamento dos cristãos vencedores, e nós vamos então olhar, vamos esmiuçar as Escrituras para nós entendermos essa questão, tá bom? Então, o interessante é que depois que é arrebatado, ele persegue a mulher e sabe que pouco tempo lhe resta. Então, essas informações, o todo, né, o todo dessa porção bíblica, se nós dissermos, por exemplo, como é a visão esmagadora das pessoas, elas acreditam que essa mulher é Israel e que o filho varão é Jesus, né? E, bom, então, se é fato isso, tem que combinar com tudo que está escrito aqui, correto? E você verá que não vai combinar. Vamos lá, então. A primeira visão, primeira linha teológica. Muitas pessoas acreditam, os católicos, por exemplo, acreditam que essa mulher é Maria. Que Maria, então, ela foi assunta aos céus, e essa é a prova de que ela está nos céus, né? Então ela está lá com o corpo vestido de sol, e foi ela que gerou Jesus, né? Então essa é uma das formas que se interpreta essa mulher de Apocalipse capítulo 12. Mas eu digo que não. Eu digo que não é Maria. Por exemplo, por que não é Maria? No relato bíblico de Apocalipse, capítulo 12, vejo que quando o filho nasceu, o filho foi arrebatado para Deus. E eu pergunto, Maria, tudo bem, Maria, ela gerou Jesus, e Jesus há de reger, né, as nações. Então, a princípio, parece um argumento válido. Mas aí eu pergunto para você, quando Jesus nasceu, Jesus foi arrebatado? Jesus não foi arrebatado. Uma outra coisa que parece até que é Maria, é que diz assim que a mulher, ela então, depois do filho ter sido arrebatado, ela foi procurar abrigo no deserto. E é interessante de que Maria, ela, quando teve Jesus, ela foi para o deserto, né? Ela foi ali para o Egito, né?
escondido ali, né, por conta de Herodes, que estava matando as crianças, né? José foi avisado por um sonho, aquela coisa, mas Jesus foi com ela, entendeu? Então, não encaixa no todo da escritura, então nós estamos aqui descartando que essa mulher é Maria, né? E outra coisa, Jesus, ele não foi arrebatado, não confunda o arrebatamento com a sua ascensão, né? Jesus, ele foi assunto aos céus, como Jesus, ele não foi arrebatado, não confunda o arrebatamento com a sua ascensão, ele foi assunto aos céus. Olha só, Atos capítulo 1 e o versículo de número 9. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Então, é totalmente diferente do arrebatamento. A palavra arrebatamento, ela significa rápido, né? Algo muito rápido. Então, no abrir e fechar de olhos, como é o relato das Escrituras, nós seremos arrebatados. Então, muito diferente do que aconteceu com Jesus, de que ele esteve, então, 40 dias, né, com os apóstolos, não é isso? E ali ficou ensinando várias coisas, e aí houve aquele momento em que ele, então, foi recebido, né, nos céus, as pessoas olhando, ele subindo. Isso não tem nada a ver com arrebatamento. A mulher foi para o deserto, como eu disse, mas ela foi com Jesus. E outros acreditam, vamos lá, então nós descartamos que é Maria, e agora eu vou descartar, pelo menos a forma como eu entendo, eu não posso trair a minha consciência, né? Sabendo de que a maioria esmagadora acredita que essa mulher é Israel. Já olhei, já estudei, já verifiquei, já dei ouvidos a isso, mas não tem jeito, não posso trair a minha consciência. Essa mulher, para mim, não é Israel. Olha só, por que ela não é Israel? Primeiramente, as pessoas que acreditam que ela seja Israel têm um bom argumento, por conta de que essa mulher, ela tem a estrela, né? A lua debaixo, na sua cabeça tem estrelas, a lua debaixo dos pés e o corpo vestido de sol. E eles fazem a conexão, e isso é muito bom quando a gente busca interpretar a Bíblia com a Bíblia. Isso está muito correto. E eles olham para o sonho de José, que José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E aquilo ali foi o sol, a lua e 11 estrelas, falando ali de Jacó, a sua mãe e todos os seus irmãos, era Israel. Então eles entendem que essa mulher é Israel. E eu digo que realmente, olhando desta forma, parece um bom argumento. Mas a grande questão tudo bem, Israel gerou Jesus. Aí eu pergunto, quando Jesus foi arrebatado? Porque quando gerou o filho, escute só, ele foi arrebatado para Deus. É o que nós lemos em Apocalipse capítulo 12, e nós não vemos isso. E uma outra questão é que pouco tempo lhe resta. O diabo, quando ele percebeu de que nasceu aquele filho, e aquele filho varão que nasceu e foi arrebatado para Deus, ele desceu para a terra com muita raiva, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, Apocalipse capítulo 12 jamais estaria retornando lá para trás. Apocalipse capítulo 12, ele está se referindo às coisas que hão de acontecer, tá certo? Então, é nesse momento que eu digo que não combina, se nós falarmos que é Israel, e outra coisa, é dito que ele então desceu e fala lá de um espaço de tempo de 1260 dias, que são 3 anos e meio. Então, não. Então, o todo da escritura não entra na minha mente de que é Israel. A mulher de Apocalipse capítulo 12 não é Israel. Aí a grande questão é, quem é, né? Quem é? Aí eu vou começar a fazer a aplicação da escritura sagrada para dizer, né, no meu entendimento, quem é a mulher de Apocalipse capítulo 12. Então, vou responder já, né?
para mim, a mulher de Apocalipse, capítulo 12, são os escolhidos de Deus em todas as eras. É o meu entendimento. E eu vou mostrar aqui como que ao longo de todas as eras, a igreja, ou que seja Israel, eles sempre tiveram uma comparação de uma mulher. E você também vai constatar na Escritura Sagrada que existem duas mulheres que também são duas cidades. Uma mulher que é a noiva do Cordeiro, né, que é Jerusalém. E você vai ver a prostituta, que é Babilônia. Então, ao longo da Escritura você vai ver essas duas mulheres, a prostituta, e você vai ver a noiva, né, a Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Vamos conferir isso aí na Escritura? Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 9. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheia das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, nós estamos vendo aqui que essa esposa do Cordeiro, a noiva, ela é a igreja, né? Então, guarda essa informação aí. E que está, essa mulher aqui, eu digo, ela está em oposição, a noiva do Cordeiro está em oposição à prostituta, de Apocalipse capítulo 17, e o versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição, e na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Interessante aqui que essa mulher, essa prostituta, eu quero aqui só fazer um adendo na administração, ela tem um cálice de ouro, e esse cálice de ouro simboliza Cristo, né? Porém, dentro desse cálice de ouro, ela tem as abominações da sua prostituição. Isso se refere a um evangelho misturado, que é a característica dos falsos profetas e dos falsos mestres. Você olha, por exemplo, o próprio Jesus disse assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Então, primeiramente, para enganar, tem que dizer Senhor, Senhor, né? Então, tem Cristo? Tem, mas também tem o fermento, né? Tem Cristo? Tem, mas também eu chamo isso de sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Você pega as coisas de outras religiões, né? E você soma ao puro e simples evangelho. Então, já não é mais o evangelho puro e simples, é o evangelho puro e simples, mais algo que você traz de uma outra crença, de uma outra religião. Isso faz para quê? Para suavizar a mensagem, para ter aceitação, para que as pessoas gostem, né? Afinal de contas, eles estão acostumadas com aquilo da outra religião, com aquela questão da outra religião, né? E aí então vamos misturar tudo aqui e a gente faz, né, uma misturança, mas isso é uma característica da prostituição, né? Então é o cálice de ouro, mas dentro do cálice de ouro está cheio de imundícias. Então a Babilônia, essa grande Babilônia aqui, que ela tem um nome simbólico de Grande Babilônia, a Babilônia, eu tenho uma ministração. Eu nunca preguei essa mensagem, ela tá engavetada, que é Babel, Babilônia e Grande Babilônia. Você vê ao longo da Escritura, né, esse povo que sempre se opôs a Deus, eles sempre estiveram em oposição a Deus, e ao longo de todas as épocas, e eles vão ganhando forma, como muitas coisas na Bíblia. Elas começam pequenas e se tornam grandes no livro do Apocalipse. Começam algo lá em Gênesis, como por exemplo, vamos
dar o exemplo aqui do próprio dragão, que lá em Apocalipse 12 fala o grande dragão vermelho, a antiga serpente. Então, o que era uma serpente, ela cresceu e engordou, né? Um dragão que engordou, até o dragão engordou. E grande dragão vermelho, porque ele engordou de sangue. Então, coisas que começam pequenas, elas ganham notoriedade no livro do Apocalipse. Então, nós temos aqui, vamos lá, para não confundir as mensagens, né? Nós temos aqui a noiva do Cordeiro, a esposa, né? A Nova Jerusalém, e nós temos então Apocalipse 17, a prostituta, a grande Babilônia. Então, ou a prostituta, ou o povo separado de Deus em longo das eras. Então, veja só, eu estou dizendo aqui que, pega um exemplo no Antigo Testamento, veja como que Deus ele se relacionava ao seu povo como uma mulher. Por exemplo, o livro de Oséias, você vai ver que Oséias ele tinha ali um relacionamento com Gomer, e esse relacionamento simbolizava o relacionamento de Deus com o seu povo. Você vai pegar, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, você vai ver Salomão, ele ali no seu relacionamento com a Sunamita, né? A Sulamita, perdão, e esse relacionamento simbolizava Deus e simbolizava Israel. Você agora para o Novo Testamento, você vai ver no Novo Testamento como que Deus ele trata do seu povo como se fosse uma mulher, uma noiva, uma esposa. O próprio João Batista ele disse assim: olha, eu sou amigo do noivo, né? É ele quem tem a noiva. O próprio João Batista disse isso. Você verá, por exemplo, Efésios capítulo número 5, o apóstolo Paulo, ele falando ali dando conselho, né, para os casais. E em um determinado momento ele fala que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela para lavar, para santificar, tal. Aí diz assim, ó, mas deixará, porém, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa e ambos serão uma só carne. E Efésios 5, versículo 32 diz assim: isso eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Então, essa mulher, essa noiva, né? Em toda a Bíblia aparece esse relacionamento, né? Essa mulher. Olha só que Apocalipse 21, versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das 7 últimas pragas e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como fosse jaspe cristalino. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, nós vemos aqui esta cidade esta, que ela tem as suas portas os nomes das 12 tribos, e tem no muro os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então nós estamos vendo aqui esta cidade, a noiva, a Nova Jerusalém, uma união, né, de judeus e gentios. Nós vemos aqui os nomes dos 12 apóstolos, como também tinha o nome das 12 tribos. Judeus e gentios, eles constituem a noiva de Cristo, a Nova Jerusalém, eles constituem. Mas e os luzeiros, né? Estrelas, sol, lua? Veja que essa mulher, eu estou aqui então agora, você conseguiu definir que mulher eu me refiro. Essa mulher que tem esse relacionamento amoroso com Deus, que isso foi exemplificado em todas as escrituras sagradas. Então nós vemos aqui, essa mulher, ela passou por dispensações, né?
eu digo que são o povo de Deus de todas as épocas e que essa mulher passou por dispensações. Os luzeiros, né, esses luzeiros, estrelas, sol e lua, as estrelas, eu digo que é o período antes da lei. Claro que eu vou te mostrar o texto que diz isso, né, onde eu me baseio, o meu argumento. Esses luzeiros, essas estrelas, são antes da lei, porque Deus ele chamava pessoas isoladas, e uma estrela ela brilha de forma isolada. Então Deus chamava Noé, Deus chamou Sete, Deus chamou Moisés, se bem que Moisés depois entrou a lei, né? Mas Deus assim chamava. Depois a própria lei, né? Que é a lua ela não tem luz própria. A lua, para ela resplandecer, ela precisa do brilho do sol. E o sol eu digo que é para a graça, que é a revelação completa, como você pode observar no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo de número 17, se eu não me engano, que fala: a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Então a graça e a verdade está em... Amém, pessoal? Travou aqui, né? Vamos continuar então? Eu dizia, né, dessa mulher, aqui eu vou entrar em Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Por que eu vou ler Romanos 5, 12? Eu quero que você verifique as dispensações no texto bíblico, né? Veja só, você vai encontrar claramente lei, antes da lei, lei e graça. Você vai ver isso no texto. Antes da lei, lei e graça. E você vai ver que essa mulher, né, ela passou por todas essas dispensações. Deus tem os seus escolhidos antes da lei, que eu digo aqui que eles são as estrelas. Por quê? Porque eles brilham sozinhos, né? E a lei, né, como eu disse que a lei ela não tem luz própria, ela empresta o brilho de Cristo. E Hebreus capítulo 10, versículo 1, né, diz o que? Hebreus 10, 1, de que a lei ela é uma sombra de bens vindouros. E o que é sombra? Sombra é nada mais nada menos do que ausência de luz, não é isso? Então ela não tem luz própria como a lua. E nós temos então a graça, que se refere aí à época da realidade das coisas, ao tempo da verdade, como está escrito lá em João capítulo 1 e versículo 17, né? A lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Então, todas as coisas que você olha na lei, né, as festas, elas têm um significado de que você vai encontrar esse significado no Novo Testamento. Vindo o significado, nós então temos o dever de andarmos em realidade, de andarmos em verdade e não mais andar nas sombras da lei, né? A lei serviu de aio até Cristo. Então é assim que o Evangelho nos é apresentado. Então eu disse que essa mulher são os vencedores em todas as eras, antes da lei, lei e graça. Como está lá a noiva do Cordeiro, que ela tem as 12 portas com os nomes das 12 tribos de Israel, como também o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Romanos 5,12, vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei, olha aí, já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, olha aí, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, de Adão até Moisés, nós chamamos aqui, né, o período da morte, que a morte reinou. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então nós vemos que Adão, olha só, ele é uma figura. Eu não estou falando aqui de sombra e realidade. Adão é figura daquele que havia de vir. Então, a partir do momento que você olha só, um adendo à mensagem, a partir do momento que você descobre a realidade da figura, fique com a realidade.
Por exemplo, você olha Adão. Olha só como é importante nós ficarmos com a realidade e não com a figura. Se você olhar para Adão, que Deus fez o jardim, Deus criou o sol, criou o mar, criou todas as coisas e colocou Adão para governar sobre todas aquelas coisas, que ele domine sobre todas as coisas, domine sobre répteis, domine sobre as feras. Aí eu pergunto, quando isso aconteceu? Quando o homem teve esse domínio? Nunca. Você tem medo de barata, entendeu? Tem pessoa que tem medo de rato, tem pessoa que tem medo de mosquito, né? Então, no Salmo 8, por exemplo, você vai ver que Davi questionou. Davi fala: Senhor, grandes são as tuas obras e o Senhor colocou esse domínio no homem, mas quem é o homem para que dele se lembre, ou quem é o homem para que o visite? Ele questiona porque ele não vê esse governo no homem, por exemplo, mas ele conclui o Salmo assim: Senhor, grandes são as tuas obras e as tuas maravilhas, Salmo número 8. Aí você olha Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5, você vai ver assim, de que o escritor aos Hebreus, ele retoma o Salmo 8 e diz assim: alguém em algum lugar questionou, perguntou, quem é o homem para que dele se lembre? Quem é o homem para que o visites, né? E aí ele conclui assim: não é para o homem que ele sujeitou as coisas, mas sim a Jesus. Porque ali então Adão, ele é uma figura, né? De Deus criou o céu, criou a terra, e Adão, agora tira o Adão, e Cristo no centro de todas as coisas. Efésios capítulo de número 1 e o versículo de número 9, se eu não me engano, né? Que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus há de convergir todas as coisas em Cristo Jesus, né? Ele tem o domínio está sobre Cristo, é Ele quem tem o domínio. O Evangelho não é antropocêntrico, nós não pregamos o Evangelho em que o homem está no centro das coisas, nós pregamos o Evangelho que Cristo está no centro das coisas. Mas aí você fala assim, mas meu Deus, mas colocou Adão, figura daquele que havia de vir, que é Cristo. Vamos continuar lendo, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Meu Deus, que luta, hein? Vamos prosseguir então. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então nós vemos aqui, antes da lei, a lei e a graça. Estrelas antes da lei, né? Não precisa de um povo para brilhar, eles brilhavam sozinhos. Noé, Sete, Enoque. Lua é a lei, não tem luz própria, e vestida de sol a graça. Então, nós vemos aqui, hoje a igreja, né, ela é apresentada como uma igreja vitoriosa, né? Mas entenda algo, a igreja sim, a Bíblia diz, né, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é uma verdade, mas escute, isso se refere na consumação, né? A igreja é apresentada como vitoriosa, né? Mas eu digo, sim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Porque no fim de tudo, a igreja vai estar lá, a noiva do Cordeiro. Mas leia as cartas do Apocalipse, entendeu? Então esse dragão parado diante da mulher, veja que ele não fazia de conta da mulher. A questão dele era o filho varão, né? De que todos os crentes, os escolhidos de Deus em todas as épocas, nós vemos que eles estão gerando, né? Gerando, que é esse filho varão aí que há de reinar sobre as nações. E, bom, vamos lá. Então, se você ler, por exemplo, eu disse, né, para você ler as cartas do Apocalipse, né? Você vai ver que lá diz claramente, ó, você deixou o primeiro amor, né? Lá fala, olha, eu não concordo com as suas obras,
né? As primeiras obras eram melhores do que as últimas. Então você percebe que a igreja, por exemplo, a igreja de Pérgamo, olha, vocês têm o trono de Satanás no meio da igreja, né? Então, você, por exemplo, é só você olhar na igreja dos dias atuais. Eu tenho uma impressão, não sei se é impressão minha, né? Eu não sou muito fã de política, mas me parece que a igreja está mergulhadérrima na política, né? E eu, sinceramente, eu não vejo isso com bons olhos, tá? Mas isso é opinião, isso não é Bíblia, mas é opinião minha, não sei, eu não gosto, né? Talvez o errado seja eu, não tem problema de eu estar errado, né? E você achar que isso aí está certo, mas você vê a igreja com tanto sincretismo religioso, você olha para a igreja mergulhada na política. Então, é o que eu digo, a igreja, ela é sim, as portas do inferno não prevalecerão, mas se você olhar, por exemplo, nas cartas de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver um tanto de falhas e um tanto de situações difíceis e terríveis que tinha na própria igreja, que eles toleravam Jezabel, toleravam uma profetisa, né, que falava coisas erradas, e a doutrina dos nicolaítas. Então é complicado. O dragão, ele não tem medo da mulher. Essa é a grande verdade que Apocalipse capítulo 12 mostra. Ele não está nem aí para a mulher, né? E agora a questão é que os cristãos vencedores, né, os vencedores, aqueles que serão arrebatados, você vai conferir isso no vídeo de domingo, né? Os cristãos vencedores, os cristãos arrebatados, eles terão, né, eles irão reinar com Cristo como um galardão. Então, e quando quando foi gerado, né, o filho varão, e eu digo que aí eu vejo o arrebatamento, né, e eles irão reinar com Cristo. E a partir do momento em que eles sobem, você vê em Apocalipse capítulo 12 que trava uma grande guerra. Por quê? Porque os demônios serão destronados por conta do arrebatamento dos cristãos vencedores. Olha só, aqui Apocalipse 2, 26. Ao que vencer, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados vasos do oleiro, assim como recebi a autoridade de meu Pai. Então, nós vemos aqui como um galardão aqueles que vencerem, aqueles que guardarem as minhas obras até o fim. E nós temos que entender o que é minhas obras até o fim. Minhas obras, as obras de Jesus. Você veja, por exemplo, Jesus ele encarnou, Jesus ele pregou, Jesus ele negou a si mesmo, né? Ele colocou um firme propósito de ir para Jerusalém, sabendo que ia ser morto em Jerusalém. Ele alertou isso aos discípulos e Pedro falou assim, de modo nenhum você vai para lá, de modo nenhum você vai morrer. E aí então Jesus fala, para trás de mim, Satanás, porque esta era a obra que ele veio fazer, se esvaziar, né? Então, aquele que guardar as minhas obras, aquele que negar, é os passos de Cristo, que você possa negar a si mesmo, que você possa, como o próprio Jesus disse, aquele que ama pai, mãe, irmão, acima de mim não é digno de ser meu discípulo. Os cristãos vencedores, eles são estes que vão vencer e guardar as minhas obras até o fim. Eles seguirão os mesmos passos de Cristo. Então, agora, essa mulher que gera o filho varão, essa mulher estando aí o feminino, né, como a Bíblia diz, ela quer falar sobre frágil, de acordo com 1 Pedro 3, versículo número 7, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Mas percebe só como que esse vaso frágil, né, a igreja, embora, né, nós estamos aí aos trancos e barrancos, mas a igreja gera algo forte, porque dentro da igreja, embora a igreja com todas as mazelas que tem, né, tem aqueles que são fiéis a Deus, tem aqueles que amam a palavra de Deus, tem aqueles que guardam as obras de Cristo até o fim, e estes são fortes, estes é o filho varão. Olha só, e quando nasceu, né, o vaso frágil gera um povo forte, um povo que não se dobra. E esse filho, quando nasce, ele não nasce criança, ele não nasce infanto, ele nasce filho
e nasce varão, né? Maduro, já nasce maduro. Então, quando eu disse aqui, dizendo quando houver o arrebatamento, que os demônios serão destronados, você percebe só. Para que eu fale que os demônios serão destronados, então tem gente que tem que dar aquela passeada que eu sempre dou, né? Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, olha só como que é as regiões celestes. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Então entenda só, Daniel colocou no seu coração para orar, para jejuar, para ter resposta de Deus. Aconteceu que um anjo veio trazer resposta para Daniel, mas no momento em que esse anjo veio trazer a resposta para Daniel, ele foi seguro, né? Aqui está falando o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Ele me resistiu por 21 dias. Então esse anjo chega e fala: Daniel, era para eu estar aqui no primeiro dia, né? Mas ali o príncipe do reino da Pérsia, ele me resistiu. E aí eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, né? Um dos primeiros, veio me ajudar. Então aí quando Miguel chegou, Miguel então ele colocou esse príncipe da Pérsia no seu devido lugar, e o anjo veio trazer a resposta para Daniel. Isso aconteceu nas regiões celestes, vamos dizer assim. Então, autoridade e submissão é um princípio, né? Você vê aqui, por exemplo, o livro de Judas, no capítulo único, né? E o versículo 9, ó. Mas o arcanjo Miguel, escondido com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, e não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha só que coisa, né? Então, subir e descer é uma questão de autoridade. É por isso que quando o filho varão ele é arrebatado, né, acontece a guerra no céu, que você pode conferir lendo na sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 12. Você vai ver essa guerra acontece quando o filho varão ele é arrebatado. Então subir e descer é uma questão de autoridade, né? Você vê o próprio Jesus em Mateus 24, vou pular isso daqui, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória, né? Agora veja só, vamos ler então, voltar aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Olha só, Miguel e os anjos batalhando contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha só, então, por conta do arrebatamento, tem essa guerra de que Miguel batalha, né, e o diabo batalha, e eles não prevaleceram. Então eles são destronados e eles são lançados para a terra. Aí tem alegria no céu, mas é tristeza porque agora na terra, porque o diabo foi lançado sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós estamos aqui claramente falando de um evento que virá, que irá acontecer, né?
É só você comparar o versículo de número 12, né? Ó, alegrai, ó, versículo 12 com 13 e 1, Apocalipse, tá? Capítulo 13, versículo 1. Pelo que alegrai-vos os céus e vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 13, versículo 1. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E nós estamos vendo aqui então, né, que ele subiu. O filho varão sobe e o diabo desce. O anticristo. Quem é o filho varão? É aquele que vai reinar com vara de ferro. Quem vai reinar com vara de ferro? Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Aqueles que guardaram as obras de Cristo vão reinar com vara de ferro. E o filho varão, ele simboliza a igreja. A igreja de todas essas... Igreja não. Simboliza os cristãos vencedores em todas as épocas. Ou que seja antes da lei, ou que seja na lei, ou que seja na época da graça, né? Quem subir, quer subir, né? Ó, estou lendo aqui o meu próprio estudo, né? Quer subir, guarde as palavras e as obras de Cristo. Apocalipse 2, 26. Ao que vencer, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como recebi a autoridade de meu Pai. Então, qual que é as obras de Cristo? Negue-se a si mesmo, não é isso? Eu já falei sobre isso aí. Então, e aí, sobre o povo que ficar na terra, né? A besta agora vai perseguir, como nós lemos em Apocalipse capítulo 13, né? E é possível, a pergunta é possível um crente receber a marca da besta? Não. Não é possível um crente receber a marca da besta. Mas por que não? Né? Olha só. Talvez você diga, mas nossa, mas a questão é que é nesse momento em que aparecerá o joio. Né? O joio aparecerá nesse momento. O joio não vai subir, né? E ele nesse momento ele vai mostrar o seu fruto. Veja só, o que eu digo que é possível um crente receber a marca da besta, eu disse que não. Por quê? Apocalipse 17, versículo 8. Besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição, e os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão quando virem a besta que era e já não é e que tornará a vir. Então, quem que vai receber? Aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida, né? Aqui é a presciência de Deus, né? Então, você que ama Deus, você que ama a palavra, né? Por que eu digo isso? Sabe para quê? Porque isso sensibiliza os verdadeiros. Então, quando eu me refiro a você, você que ama Deus, você que ama a palavra de Deus, então um crente fiel, quando ouve essas palavras, ele se sensibiliza. É como Jesus perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, embora tenha há 3 dias atrás negado, né, a Jesus, mas no momento que ele ouve aquelas palavras, sensibiliza ele. Por quê? Porque de fato ele ama. Ele verdadeiramente ama, né? Então, eu falo isso, você ama Deus, você ama a palavra de Deus, saiba, né, de que há uma recompensa para você, né, e que o arrebatamento seja para você como um galardão, né, e que você fique firme, que você permaneça, que você guarde as obras de Cristo até o fim, né, e de que você não deixe que ninguém tome a sua coroa. Eu já falei em vídeos anteriores aí, né? Essa coroa não é a salvação, essa coroa é um galardão, é o reinar com Cristo, né? É o ser primícia para Deus. Apocalipse capítulo 6, né? Já estamos aqui encerrando. 6, versículo 12, né? Aqui
Vou pular essa parte aqui, senão vai ficar muito comprido o vídeo, né? O capítulo 7. O capítulo 6 fala por conta da abertura do sexto selo. Aí, abertura do sexto selo, eu vejo o arrebatamento aqui, que são esses eventos aqui, você confere na sua Bíblia. Nós vemos o capítulo 7 como um capítulo parentético, para mostrar-lhe os dois livramentos, o livramento para Israel, que eles serão selados, o livramento da igreja, que você vai ver no capítulo 7, a igreja está nos céus, onde eu digo a igreja, os cristãos vencedores, né? E no capítulo 8, então, a grande tribulação. Amados, eu vou parar por aqui, né? Eu iria agora começar a entrar em outros assuntos aqui do livro de Zacarias, né? De que Jesus vem e coloca os pés no Monte das Oliveiras, tal, e entrar falando então da segunda vinda em relação aos gentios, como será a segunda vinda para os gentios. Mas a gente fala sobre isso, se Deus assim permitir, né? No domingo, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Eu vou estar orando agora. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de pregar a Tua palavra, por esse momento de comunhão com os irmãos, ó Pai. Nós não estamos lá no salão, ó, cada um está na sua casa, mas, ó Deus querido, o Senhor tem, ó Deus amado, a nossa união, ela tem base em Ti, Senhor. Nós somos o Teu corpo, nós somos o Teu povo. Pai, abençoe a cada vida em nome de Jesus, traz edificação, traz, ó Deus amado, querido e santo, que a Tua palavra possa trazer conforto, que a Tua palavra possa trazer, meu Deus, edificação a cada vida, em nome de Jesus, ó Deus, amém e amém. Deus abençoe.